instrução, agora a gente vai para os modos controlados a volume do Biovent. Aí começa tudo com V, o outro começava tudo com P, esse começa tudo com V. Então tá lá, VACV, VACV, PRVC, aí VCMV. Então tudo começa com V, passar um por um com vocês. VACV, similar ao assisto controlado a volume que a gente conhece. Ventilação, assisto controlada a volume, similar ao VCV que todo mundo já conhece. Eu vou escolher qual é o volume corrente que eu quero que ele faça. Então, a Priscila tinha me perguntado lá sobre aquele homem lá de 1,80 de altura. Independente do peso que ele tenha, Priscila, pelo peso predito, a gente calculou que o volume ideal dele era 450. Então, isso daqui poderia ser a ventilação dele, por exemplo. É muito importante a gente calcular o volume de acordo com o peso predito do paciente. O que significa isso? O peso que o paciente deveria ter. Então, esse paciente, ele tem, sei lá, 1,70 de altura e é uma mulher. Aí eu faço esse cálculo aqui, ó, que está lá nas diretrizes da MIB, para ver que peso ela deveria ter. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,80 de altura, tá? Independente se eu pesasse 90 quilos, 80 quilos, 70 quilos, para minha altura, na fórmula da mulher, era para eu ter 70 quilos. Então, você vai me ventilar como se eu tivesse 70, mesmo eu tendo 80, 90. Você não precisa estimar o meu peso real, é o peso predito. E aí, nesse caso, a gente calcula 6 ml por quilo de peso predito. Ou seja, se era para eu ter 70 quilos, 6 vezes 7. Então, o meu volume corrente ideal é 420 ml. Quando eu escolho VACV, uma ventilação assistido controlada a volume, eu vou controlar diretamente, não indiretamente, eu vou controlar diretamente qual é o volume que vai entrar durante a inspiração. Nesse caso, eu escolhi que o volume que vai entrar é 450, tá? Para um paciente homem, por exemplo, de 1,80. E aí, eu tenho que escolher o fluxo, que é esse litro por minuto, essa velocidade do ar, né? Essa quantidade de ar que vai entrar por minuto. Aí, se ele ficasse 1 minuto inspirando. O fluxo, gente, geralmente, ele gira em torno de 40 litros por minuto. Ah, e qual que é a diferença de um fluxo de 40 para um fluxo de 80? Eu não sei se vocês vão escutar a minha inspiração, né? Mas, por exemplo, um fluxo de 40, ele vai demorar um tempinho mais para ele conseguir inspirar. Então, ele vai assim, ó. Inspirou 450 ml. Se eu colocar um fluxo de 80, ou seja, muito mais ar dentro do mesmo tempo, diminui o tempo. Então, ele vai fazer assim. Entenderam isso? Já aconteceu, por exemplo, de eu passar pelo PS, né, quando eu trabalhava lá no hospital, cheguei do plantão e de repente eu vi uma senhora ventilando a volume, então estava lá com volume, mas com fluxo de 17, parecia que ela estava fumando um cachimbo, né? Ela estava assim, e não acabava nunca a INS. Na hora que acabava, ela tinha um tempinho para expirar e já tinha que começar outra INS, porque demorava muito, né? Aí esse ventilador aqui, ele trouxe um negócio diferente. Esse daqui, tá? Diferente de todos os outros, porque quando eu ajusto o volume e fluxo, eu não ajusto o tempo. O tempo vai ser de acordo com o fluxo que eu escolhi. Mas nesse ventilador aqui, além de eu ajustar o volume e além de eu ajustar o fluxo que eu quero, você ajusta o tempo que você quer que dure a inspiração, tá? Então, até no manual dele, fala que ele necessariamente faz uma pausa INS, porque vai depender do fluxo que você colocou, né? Se essa pausa vai ser longa ou curta. Então, eu escolho quanto tempo eu quero que dure, mesmo selecionando o volume e mesmo selecionando o fluxo. Aí o fluxo, ele muda de acordo com a doença no pulmão. Por exemplo, se o cara tem DPOC, é um retentor crônico, ele retém muito ar, né? E eu quero, por exemplo, que ele tenha mais tempo para expirar, para conseguir jogar esse CO2 para fora, para renovar esse ar. Geralmente, nos assisto controlado a volume dos outros ventiladores, eu colocava um fluxo mais alto, de 60 a 80. Então, sei lá, eu coloco lá 70 litros por minuto, aí o DPOC ele inspira rápido e depois ele tem mais tempo para expirar, eu consigo desinsuflar aquele pulmão e tal. Aqui nesse ventilador, não adianta nada eu aumentar o fluxo se eu não mexer no tempo inspiratório, porque daí ele vai inspirar rápido, só que ele vai ficar na pausa até acabar aquele tempo INS. Nesse caso aqui, a gente ajusta volume, fluxo e tempo. Aí eu acabei de entubar, Kelly, que fluxo eu coloco? Normalmente, 40, 50 é um fluxo chave para iniciar a ventilação. E aí depois a gente vai observando o paciente, gasometria, observando o histórico dele, a gente vai conseguindo fazer os ajustes necessários. Lá naquelas diretrizes,
cada doencinha lá que está escrita, sei lá, paciente cardiopata, paciente com asma. Asma, então, o fluxo é mais alto ainda. Então, paciente com asma, qual que é a sugestão de fluxo? Parará, tem tudo descrito bonitinho. Sugestão de parâmetros para cada um, tá? Oferta de O2 e PIP é a mesma coisa para todos. É isso que vai estar diretamente relacionado com a sua oxigenação, tá? PIP de 5 com FI alta, melhor evitar, né? O ideal, então, já começar com uma PIP de 8, 10, pelo menos. Nesse paciente COVID aí, o pessoal já está começando com PIP 8, 10, para já garantir uma abertura maior desse alvéolo, ganhar a membrana alvéolo capilar, né? Porque a ideia é essa, a PIP, ela aproxima o alvéolo do capilar, ela ganha a membrana de troca, né? E é aquela lei de Fick que a gente conhece, quanto maior a área de troca, melhor essa troca. Então, começar com essa PIP, gente, um pouquinho mais alta, vamos evitar. Aqui na tela tá PIP de 5, mas vamos evitar essa PIP de 5 nesses caras, né? Porque geralmente o que eu tô vendo aí, eles estão sendo entubados com 80, 70 de saturação, né? Ajustei o volume, de acordo com o volume ideal, pro peso que ele deveria ter. Ajustei o fluxo, que pode ser 40, 50 aí, é um fluxo chave, você pode ajustar durante a ventilação, não tem problema. Escolha um tempo inspiratório e a pressão máxima, né, que você quer que atinja aí nessa via aérea, que isso vai ajudar a evitar barotrauma. E uma frequência respiratória que você vai escolher, mas como é o modo assisto controlado, é a mesma coisa que o ACP lá, que é o do assisto controlado da pressão, é a mesma coisa. Você vai selecionar lá a sensibilidade que você quer, e se esse cara quiser ventilar, ele vai conseguir. Tá? Ele não vai ficar brigando com o ventilador. E se ele quiser fazer 24 ao invés de 16, ele vai conseguir. Lembrando que quando o cara tá com a pressão, com a PIP mais alta, o ideal é ele tá bem acopladão, para evitar barotrauma também. E aí, gente, mesma coisa que as outras. Ajustem os alarmes, senão vai ficar pitando. Porque se eu pudesse dar uma dica, né, para quem montou esse ventilador, dá uma fixada nesses alarmes, pelo menos quando eu ajustar parâmetro, não mudar tanto o alarme assim. Porque toda vez que você muda o modo e ajusta os parâmetros, os alarmes desorganizam todos. E aí você tem que ajustar tudo de novo, senão ele vai ficar alarmando muito. E aí, quando você colocar esse cara, acabou de entubar, você escolheu o assisto controlado ao volume, que é esse aqui, VACV. Ou você escolheu o assisto controlado à pressão, né, que é PACV. Então, ou PACV ou VACV, entubou, escolheu um dos dois, às vezes pode dar aquele alarme de fuga que eu contei para vocês, que é o leak value, que aparece lá, tá acima do valor de fuga esperado, aparece em inglês lá, mas ele fala isso, acima do valor esperado. Aí você vai olhar o circuito, vai ver se o cuff está insuflado bonitinho, se o tubo tá ok, se não tem secreção dentro do tubo, ok? Tá tudo certo com o paciente, com o ventilador, o problema pode ser a válvula expiratória. Porque às vezes, se o tubo tá cheio de secreção, o ar não consegue passar ali, e aí esse leak valve vai aparecer, né? O ar tá indo para qualquer canto, mas não tá conseguindo sair pelo tubo. Então, a gente também tem que eliminar essa possibilidade do tubo tá cheio de secreção. Tem uma aula até que eu gosto de dar para os alunos, que é sobre análise gráfica da ventilação. Quando a gente olha o gráfico, que até você me perguntou do gráfico lá durante a intubação, a gente consegue ver muita coisa mesmo, tá? Aquele gráfico do fluxo, a parte de cima dele é a inspiração. Aquela perninha de baixo do gráfico do fluxo é a expiração. Se vocês quiserem, na hora que eu terminar os modos, eu mostro o gráfico para vocês. Quando ele está denteado, quando ele está todo assim, cheio de dentinhos no gráfico, é porque provavelmente tem líquido ou secreção nesse tubo, tá? Então, toda vez que o fluxo estiver todo denteado, tem algum líquido ou secreção aí que está prejudicando. É claro que na ausculta a gente também vai perceber essa secreção, tá? Mas só de olhar o gráfico, às vezes eu tô passando lá, tchururu, aí eu olho o ventilador e falo, ih, tá bom não. Aí a gente vai, paramento, e resolve o problema, tá? Então, VACV é a outra modalidade que eu, no lugar de vocês, durante uma intubação, escolheria para ventilar esse paciente, logo no momento que ele foi intubado. Lembrando que a gente vai escolher tudo isso e ainda vai vir aqui em Add Settings, apertar aquela setinha do lado e escolher a sensibilidade que eu quero.